Estamos iniciando a nossa aula número 244 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Nessas últimas aulas temos estudado o rito e fazendo associação do rito com diversas linhas da psicologia, com a linha da psicologia comportamental e nas últimas aulas com a psicologia dinâmica, psicologia freudiana ou psicologia analítica, mostrando que as movimentações psicológicas, no caso da psicanálise, elas atendem ao rito, o rito atende essas movimentações como um mecanismo de defesa do indivíduo que pratica o rito, de forma a evitar que a angústia que ele sente suba e asfixie, assim, no sentido da, espiritualmente falando, psicologicamente, e quando nós fazemos o deslocamento do rito para o rito teológico, o rito religioso, então, à vez dos objetos comuns que o indivíduo que tem transtorno mental, toque, transtorno obsessivo compulsivo, movimenta na casa ou compulsivamente lava as suas mãos, para o lado do ponto de vista religioso, isso se faz com os símbolos religiosos e com o rito propriamente religioso. São coisas aparentemente diferentes, mas que na substância da movimentação psicológica do indivíduo se confundem. Na aula passada, então, nós estudamos esses eventos e hoje nós vamos estudar o ponto fundamental do rito para mim, pessoalmente, que é o rito da Eucaristia, ou o dogma da Eucaristia. Isso do ponto de vista, mais uma vez, psicodinâmico. Eu quero que vocês me acompanhem, porque essa aula será desdobrada em duas, tamanha é o meu detalhamento e o meu interesse didático que vocês assimilem esses conhecimentos, que tem um caráter libertatório, quer dizer, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Aqui é a verdade da doutrina espírita, que tem esse caráter libertatório e não. E como a doutrina espírita ela propõe a autonomia do indivíduo, o indivíduo decide o seu destino por si próprio e não por ritos e nem por intermediações de sacerdotes, de clérigos, seja de qualquer religião, indistintamente, é uma movimentação pessoal, autônoma do indivíduo, junto a Deus. A doutrina é autônoma, daí a autonomia espírita, que é a palavra que Allan Kardec colocou no livro Céu e Inferno, na verdadeira edição, que ainda vai sair, porque a atual que vocês dispõem do Céu e Inferno está corrompida e adulterada. Mas vamos voltar ao texto de hoje. O rito da Eucaristia, dogma da Eucaristia. Eucaristia é etimologicamente ação de graças. Quer dizer, Eucaristia é ação de graças. Primeiro, o dogma da Eucaristia é o mais importante sacramento da Igreja. Na Eucaristia, Jesus se faz presente sob símbolos religiosos e sob a ritualística. Os símbolos religiosos que Jesus se faz presente são o pão e o vinho, que correspondem ao corpo e ao sangue, respectivamente. Bem, qual é a base evangélica da Eucaristia? Ela está contida em Mateus 26 e 28, que diz o seguinte: enquanto comiam, eles e os apóstolos, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos, dizendo: tomai, este é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice de vinho e, tendo dado graças, deu aos discípulos: bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, a proposta da Eucaristia é, dentro dos símbolos religiosos que ela manuseia, ela
ela trabalha é utilizar o corpo de Jesus como um sacrifício e o sangue derramado como corpo e sangue como símbolo da aliança com Jesus, do crente, do fiel, tendo em vista a remissão dos pecados. Então, de acordo com o princípio doutrinário dogmático da Eucaristia, a remissão dos pecados nossos se dá pelo exercício do sacrifício junto a Jesus na Eucaristia. Bem, claro que isso contraria toda a doutrina espírita, porque nós temos a lei da causa e efeito. E as ações que nós produzimos, que vão gerar os efeitos, vamos supor uma ação que violente as leis divinas, elas carregarão para nós os efeitos negativos, que nós, pela doutrina espírita, teremos que seguir as leis da reabilitação espírita, que compõem 3 etapas, as leis da reabilitação espírita. Primeiro, a conscientização do nosso ato de violentação à lei divina, que é o arrependimento. Segundo, a luta para superarmos a imperfeição existente em nós, que é a expiação. E terceiro, o trabalho para suprimirmos os efeitos das nossas ações do mal, que é a reparação. Então, a linha reabilitatória do Espiritismo, junto a Deus, no sentido de depuração espiritual, segue a linha, ou essa lei reabilitatória segue a conscientização, que é o arrependimento, a expiação, que é o trabalho para vencer as imperfeições. Isso sofre, tem que suprimir muitas tentações, muitos erros e vencê-los. E, finalmente, a reparação, que constitui a supressão dos efeitos do mal e a correção que nós causamos. Essa é a doutrina espírita. Não há nenhum rito, segundo a doutrina espírita, que possa evitar que esse contínuo de movimentação espiritual nosso, frente às leis de Deus, nenhum rito pode suprimir isso. Entretanto, a Eucaristia, através da remissão do pecado pelo sangue de Jesus, propõe que isso seja suprimido, violando, sobretudo, a lei da causa e efeito e o livre-arbítrio de cada um. Bem, mas como foi constituída a Eucaristia? A Eucaristia em Jesus, quando Jesus fala alguma coisa, é uma época. Depois vai nascer o que nós chamamos a teologia pós-bíblica. Quer dizer, o reescrever, né? A ressignificação, o reescrever, considerar todos esses fatos bíblicos de uma maneira que a igreja acha mais conveniente para ela, não como Jesus falou. E como a igreja faz isso? Através da reunião dos seus concílios, que é a reunião dos seus cardeais e seus bispos, sob, às vezes, a presidência do Papa. Vamos ver, então, a teologia pós-bíblica que vai construir a Eucaristia de uma maneira muito diversa daquilo que um homem tão simples como Jesus falou, sem faustos, sem púrpura, sem vestimentas, sem luxo, sem nada. Um homem simples, com a sandália de couro e a sua bata. Vamos ver. Nasce a teologia pós-bíblica. Primeiro, Concílio de Trento, 1545-1563. Nesse concílio, o concílio diz: o corpo do Cristo é transubstanciação de Deus. Jesus não é a criação de Deus, é uma substância emanada do corpo de Deus. Ou seja, no Concílio de Trento, ele nega Jesus ter sido criado por Deus, como nós todos fomos criados, como essa planta aqui foi criada. Ele é uma emanação do próprio corpo de Deus, quer dizer, ele consigna para ele, o Concílio de Trento, uma divindade imanente, inerente a essa substância divina que ele é formado. Então ele não é criado, ele é formado pela emanação, é a transubstanciação. Bem, a partir do conceito de não criação de Jesus por Deus, mas sim de ser uma substância da própria natureza de Deus, surge os concílios de Nicéia, 325 depois de Cristo, e posteriormente o concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Esses dois concílios firmam
baseado na transubstanciação de Jesus, afirma o quê? A Santíssima Trindade. Agora, Jesus tem a dualidade, Jesus Filho e Jesus Deus. Ele é ao mesmo tempo Filho e ele é ao mesmo tempo de Deus. Forma-se a Santíssima Trindade. Bem, como nós estamos vendo, eu fiz esse esboço aqui, esse escorço, essa síntese, para que vocês estão entendendo que esse processo da própria Eucaristia é um trabalho da teologia católica, não é um trabalho de Jesus. Isso nada tem a ver com Jesus. E andando ainda em cima dessa teologia pós-bíblica, nós temos no século XII a consagração da visita do Santíssimo Sacramento, que é da Eucaristia. Então a Eucaristia vai sendo deificada como um rito sagrado, cada vez mais sagrado. Isso é a visita do Santíssimo Sacramento proposto no século XII. E no século XIV, a adoração do Santíssimo Sacramento, uma outra manifestação de fortalecimento da dogmática do Santíssimo Sacramento. Bem, o que eu coloquei aqui, ele está em Schlesinger, P.P., Dicionário Enciclopédico das Religiões, Vozes, editora, Petrópolis, 1995, página 1005. Bem, posto então essa construção teológica pós-bíblica da dogmática do Santíssimo Sacramento, vemos que o sacrifício de Jesus, como pelo seu sangue, vai reproduzir também o sacrifício dos levitas. Naquela época, os levitas sacrificavam carneiros para expungir os pecados do indivíduo. Na época de Jesus, vai ser a imaginário criando um símbolo celestial, espiritual de Jesus no pensamento dos fiéis, que vai ser sacrificado através do seu imaginário, que seria um signo da fé. Mas a fé que nós temos que ter é em Deus, nas suas leis divinas. São essas que comandam a nossa vida efetivamente, e não as leis criadas pelos homens, que são transitórias e mutáveis. Bem, nesse sentido, posto essa introdução, nós vamos estudar agora a associação da dinâmica e significação do sacrifício de Jesus como ele segue esse sacrifício frente ao ritual dos levitas. Então, a significação do sacrifício de Jesus na Eucaristia comparativamente ao ritual de sacrifício dos levitas, que era o clero religioso dos judeus. Primeiro, o manuseio da transgressão do pecado. Quer dizer, o pecado, eu sou pecador. Então, eu vou entrar na ritualística da Eucaristia ou na ritualística dos ritos judaicos. Em seguida, identificamos um objeto e projetamos nele o pecado. Qual é o objeto que nós temos que colocar o nosso pecado? Entre os levitas, e projetarmos nele, entre os levitas é chamado cordeiro. Na igreja, o cordeiro, nos levitas, o cordeiro passa então a ser o pecador. Ele absorveu o pecado meu de Paulo, que foi transferido para o cordeiro. Eu vou celebrar essa cerimônia para ser expungido do pecado. Então segue o sacrifício do cordeiro, a expiação do cordeiro, do meu pecado, e, portanto, eu estou remido do meu pecado, que eu racionalizo que tudo isso foi muito bom, foi efetivo, eu acredito nisso, é uma racionalização e, portanto, eu sigo esse caminho de identificar o cordeiro como meu grande instrumento de remissão do pecado através do seu sangue e da sua morte. Item 3. Analogia. O cordeiro dos hebreus e Jesus como cordeiro de Deus. Estamos chegando lá. Primeiro, o cordeiro dos hebreus é material, é físico, está lá presente. O cordeiro de Deus, Jesus, é imaterial, está no imaginário das pessoas. O cordeiro dos hebreus e o cordeiro de Jesus, de Deus, Jesus, são sacrificados, ambos com objetivo comum, remissão dos pecados. Muito bem. Então, tudo isso que eu falei, eu vou juntar agora num grande
esquema unindo os judeus aos cristãos, o ato sacrificial e ritualístico, a dogmática do sacrifício, dentro nos judeus do processo da ritualística levita e dentro dos católicos da ritualística eucarística. Então vamos juntar tudo isso e colocar aqui também a psicologia dinâmica, os mecanismos psicológicos de defesa que nós estudamos e a estruturação do nosso aparelho psíquico que nós estudamos com id, ego e superego, isso já foi visto exaustivamente. Então eu fiz esse quadro aqui. Vocês não vão ver, mas vão ver quando o livro sair. Mas esse quadro me deu muito trabalho, mas eu acho que ele está certo aqui. Vamos ver aqui. Rito. Rito sacrificial. Integração teológica com a psicologia dinâmica. Vou sair para cá para ver melhor. Para que o rito exista, tem que ter um ser superior, que é Deus. Sem a concepção de Deus não há rito. Segundo, ou um ser superior. Esse ser superior ele tem que ter produzido leis divinas, que na concepção do homem, ele as viola, na concepção religiosa. Então, as leis divinas, que são as leis de Deus, mas na teologia das religiões são leis consagradas pela própria religião, o homem viola essas leis. Bem ou mal, ele viola. No judaísmo e no cristianismo, tem que haver uma superação desse sentimento de pecado, de transgressão, que incorre sobre o homem, mediante a violação. Então, nós temos que substituir essa visão do pecado, que é uma visão eminentemente moduladora do nosso superego, que adapta nossos impulsos para uma realidade da vida, para nós vivermos em paz, pacificamente, sem angústia, sem constrangimento, sem vergonha, sem pecado. Então, nesse momento, há um deslocamento da função que é moduladora do superego do ponto de vista psicológico para o rito. Então, o rito, vicariamente ou alternativamente, assume a função do superego. Ele substitui o superego no seu mecanismo de defesa. Então, o objeto sacrificial no judaísmo e no cristianismo será o qual? No judaísmo, qual é o objeto? É um objeto real. Qual é? Projeta nesse objeto o pecado e qual objeto se fixa? O cordeiro. Então, todo o deslocamento psicológico da nossa culpa vai para o cordeiro. E o cordeiro sacrificado vai ser sacrificado pelo sacerdote na ritualística judaica. E no cristianismo, esse objeto sacrificial que desloca o nosso pecado é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Jesus vive no nosso imaginário e na simbolização ritualística da Eucaristia no pão e no vinho. Então ele é simbolizado espiritualmente, visualizado espiritualmente através da ritualística eucarística. E nesse momento, Jesus recebe o nosso pecado. Quer dizer, imaginariamente, nós projetamos o nosso sentimento de pecado em Jesus. Ora, Jesus agora absorveu o pecado à semelhança do próprio Cordeiro judaico e fixou o pecado nele. Mas o pecado tem que sair. Então sai como? Através do ato sacrificial de Jesus. No caso dos judeus, através do sacrifício de cordeiro e de Jesus na dogmática, na cerimônia da Eucaristia. Portanto, esse ato sacrificial e na cerimônia da Eucaristia é o corpo e o sangue que simbolizam mais tarde a crucificação e a morte de Jesus. A partir do sacrifício de Jesus, do seu sangue, ou nos judeus do ritual do cordeiro, o que acontece? Se produz a remissão dos nossos pecados e nós somos salvos. E racionalizamos e saímos daquele cerimonial totalmente acreditando que os nossos pecados foram embora, quando na realidade foi um movimento psicológico de deslocamento das nossas condições superegóicas, do nosso psiquismo, que temporariamente nos deu essa solução. Entretanto, a lei da causa e efeito mostra que aquilo que fizemos, Deus não pode desconsiderar através de uma ritualística,
que seria uma conduta reducionista das leis divinas ou reducionista das leis dos pecados, do erro, da violação. Então, nós entendemos, portanto, que à luz da psicodinâmica, da compreensão da ritualística e da filosofia espírita no que toca à lei da causa e efeito, da necessidade da reparação, que são as leis divinas da reabilitação, e no espiritismo, que é o arrependimento, a expiação e a reparação, que são as três leis, as três etapas dessa lei divina, nós entendemos que isso aqui nada mais é que uma situação imaginária. Aí vai dizer, mas tem fé? Cada um tem a fé, acredita. Quem quiser acreditar, acredita. Eu não acredito. Os meus irmãos espíritas não acreditam. Quem pensa bem, reflete, sabe que a nossa libertação, que é uma libertação autônoma, vai se dar através do exercício da caridade e da prática do bem no dia a dia da nossa vida, não através de um ato litúrgico. Isso aí é uma criação, como nós vimos de diversos concílios, que eu citei aqui, o Concílio de Trento, o Concílio de Constantinopla e outros concílios, o Concílio de Nicéia e de Constantinopla e outras bulas papais e outros escritos papais, que são todos escritos de um ano. Então eu consagrei essa aula de hoje a esse objetivo. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqueles que são católicos continuem o seu catolicismo. Aqueles que são protestantes continuem no seu protestantismo. Aqueles que acreditam no ato da Eucaristia continuem no ato da Eucaristia, mas a minha opinião é que esse ato não tem substância religiosa fundamental no sentido de nos depurarmos frente a Deus, que a única depuração espiritual que a gente pode conceber é a mudança dos nossos vícios para virtudes, dos nossos erros para a correção de rumo no bem, da prática do bem discriminado, sobretudo da caridade, que tem um mecanismo salvacionista de acordo com a doutrina espírita, que é o grande mecanismo que nos leva e nos aproxima de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos conhecerá. O Espiritismo traz a verdade, o estudo traz a verdade. Conhecimento é poder, está lá no templo de Delfos, na antiga Grécia. Conhece por ti mesmo, conhecimento é poder. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós sabemos, mais nós temos articulações intelectuais e condições morais de superarmos as nossas inquietudes, as nossas fraquezas e caminharmos para uma vida muito mais segura e muito mais equânime e justa e muito mais ligada efetivamente a Deus. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Senhor esteja conosco.